convidar aqui o meu companheiro de banco, Cleiton Guimarães Moraes, representante do Sindicato Bancário do Distrito Federal, do Banco do Brasil, né? Passo a palavra imediatamente para o Cleiton Guimarães Moraes, representante do Sindicato Bancário do Distrito Federal. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à senadora Regina Souza. Parabenizá-la pela essa iniciativa, fundamental para a gente destrinchar as maldades, né? Que, usando a expressão do Milan Kundera, parece que o mal sempre está no eterno retorno, né? Então, nessas reedições da maldade, a gente tem que ter clareza, né, das políticas que estão sendo construídas, né, e destruindo outras que colocavam o povo no orçamento, né, e, portanto, davam a cara em um outro sentido para a população e para a nação brasileira. Em nome dos colegas que estão aqui presentes, companheiro Fernando Vargas, saudar a todos os funcionários do Banco do Brasil que estão aqui presentes. Em nome do companheiro Expedito Veloso, saudar a todos que estão aqui no plenário, né, e a todos que nos acompanham também pela TV Senado, né, e pelos canais alternativos de mídia. Bem, vamos lá. A gente teve o auxílio luxuoso aí e sempre muito importante, né, do DIEESE, companheiro Pedro Tupinambá, que está presente aí, nos ajudou nessa apresentação e nessa exposição, né, e que tem como título, né, Bancos Públicos no Brasil, iniciativas recentes de fragilização e reafirmação da sua importância. Então, a premissa que a gente utilizou é identificar as políticas que estão sendo construídas na direção de enfraquecer as instituições públicas, em particular o capítulo dos bancos públicos, mas tratando também de deixar claro a importância que esses bancos têm e assumem no processo de desenvolvimento das diferentes regiões brasileiras. Então, identificando o que não deve ser e pontuando e fortalecendo o que a gente acredita ser o caminho correto, o caminho certo para as instituições públicas, né, em particular os bancos. Algumas questões para estar norteando, ou como diria Freire, para estar suleando o debate, né, a gente apontou aqui. A primeira é quais os elementos do cenário político e econômico que podem fragilizar o futuro dessas instituições. Então, sobre o que a gente está falando? Quais são essas ameaças? Né, qual o papel social dos bancos e quais os sentidos para a defesa e fortalecimento? Por que a gente defende essas instituições? Não somente defendê-las, mas expandir os seus papéis. O cenário político, aí dialogando com né, quais são os elementos do cenário, o cenário político, a gente trouxe um termo aqui que a gente tem a compreensão exata do sentido político e jurídico dele, né, mas para não causar maior celeuma, senadora, a gente escreveu ali, mas vamos ler aqui como golpe, tá? Então, o golpe na presidenta Dilma, porque o mandato não acabou ainda, né, ele é fruto de um processo, né, que cumpre a implementação de uma agenda que, como bem disse Michel Temer, submetida ao processo de sufrágio universal, dificilmente teria uma aprovação da população brasileira. Então, serviu para implementar uma agenda liberal conservadora, o eterno retorno aí a que a gente preambulou aí, fazendo referência ao Kundera. E essas políticas, elas são velhas políticas, né? Políticas econômicas que visam uma reformulação do Estado, um enxugamento do Estado, né? Uma diminuição do seu papel do Estado e uma abertura para a iniciativa privada naquilo que ela julgar interessante, ampliar e manter. Junto com isso, outras medidas se deram também. Então, a PEC do fim do mundo, a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos, né, por 20 anos. A própria reforma trabalhista, sobre a qual nós, trabalhadores e trabalhadoras, amargamos um preço muito caro, né? Nós bancários e bancárias, estamos no processo de negociação da nossa
na nossa database, né? E a gente está sentindo na pele a aplicação desse instrumento que veio para ser um instrumento de concentração de renda, né? E de empobrecimento dos trabalhadores, de concentração do produto da riqueza nacional na mão de poucos e poucas. E a própria tentativa da reforma da Previdência, que a sociedade em tempo compreendeu que seria nefasta, né, acabando, inclusive, com a economia de vários municípios brasileiros que têm como fonte de geração de renda e de riqueza as aposentadorias, né, etc., etc. Então, a população acordou em tempo e a gente conseguiu dar uma resposta que atenuasse aí, ou pelo menos evitasse a sangria do Congresso Nacional em estar fazendo esse assinte à população brasileira. Do ponto de vista da fragilização do papel dos bancos públicos, a gente vê várias medidas no sentido de atacar a imagem dessas empresas. Então, a própria Lava Jato, que poderia cumprir um papel muito mais republicano, mas se presta a servir aos interesses estrangeiros do capital internacional. A gente vê o exemplo da Shell, né, abocanhando riquezas e mais riquezas, campos e mais campos aí de petróleo da nossa Petrobras, do nosso povo brasileiro, né? O próprio ataque ao BNDES, aos Correios, e não, fora desse foco, o próprio ataque, e aí materializado nos processos de reestruturação, né, e programas de desligamento ocorridos tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, e como nós aqui falamos em nome dos trabalhadores aqui do Distrito Federal, do próprio BRB também, que é o nosso remanescente, que a gente vai ter por muitos e muitos anos, a depender da nossa disposição de luta. Diretriz, vou passar um pouco mais rápido aqui, que os colegas já falaram um pouco, né, sobre essa ponte para o regresso, né, e o que ela significa na prática, mas, em particular, sobre o capítulo dos bancos públicos, né? Então, no médio prazo, uma vez adquirido o equilíbrio fiscal por meio dessas políticas contencionistas, concentradoras e da diminuição do papel do Estado, né, é a vez de avançar sobre a administração do crédito público e da dívida pública, ou seja, é a vez de olhar com relação ao papel que tanta gente defende das instituições públicas, no sentido de ser uma indutora e uma mediadora também das políticas creditícias desenvolvidas no Brasil. Então, a ponte para o futuro, ela, né, no médio prazo, vai estar fazendo essa contenção e essa intervenção drástica no sentido de estar suprimindo o peso das instituições públicas, leia-se Banco do Brasil, Caixa, BNB, né, BASA, e o próprio BNDES, no sentido da oferta de crédito e sendo um agente desenvolvedor aí do Estado brasileiro. Alguns ensaios, é bem importante a gente frisar, se deram em 2015 também na tentativa de abertura do capital da própria Caixa Econômica, os movimentos sindical, né, muito proativamente, juntamente com o FENAI e vários outros parceiros, e a própria sociedade e o engajamento dos funcionários, de parlamentares, né, companheiros e companheiras aqui dessa casa, fez com que a Caixa revisse aquele momento seu posicionamento e retirando, né, esse intento, ou pelo menos postergando, né, até vir essa situação presente aí, na qual nos encontramos. Algumas medidas do governo federal, né, leis, então, como a lei número 13.931 de 2018, que coloca como condição aí para concessão, né, para a renegociação das dívidas dos estados, a contrapartida seria negociar ativos desses estados, ou leia-se, privatizar ativos que ainda são do controle estatal. Em particular, né, aqueles relacionados ao saneamento, à energia e bancos. Então, os estratégicos, né, as riquezas estratégicas ainda nas mãos dos governos, do povo, né, nos estados, sob a administração dos governos estaduais. Vou um pouquinho para frente, só para a gente continuar nesse ponto. A gente vê o fato do Banrisul ter aberto, agora em abril, né, feito a abertura de capital, então colocando no mercado, ofertando no mercado cerca de 12,75% das suas ações preferenciais.
Existe uma previsão também da abertura de capital da Cartão, né, empresa de cartões do Banrisul. E no caso do BRB, a gente vê a transferência de ações para o Instituto de Previdência, né, dos trabalhadores do Distrito Federal, o IPREV, né, algo que ainda vai dar muito pano para a manga, mas que sinaliza, né, essa tentativa aberta aí pela Lei 13.931 de estar liquidando essas riquezas e o patrimônio estadual. Então, vamos lá. As implementações dos programas de reestruturação que se deram nos bancos federais e oficiais, vou tratar aqui, embora as lâminas tratem de outros, mas vou especificamente ficar no caso do Banco do Brasil. Antes disso, um quadro geral, em branco são os bancos estaduais que existiam no Brasil, que foram abocanhados pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo Santander, né? Em amarelo, os remanescentes ainda que o companheiro Jair Pedro fez referência na sua apresentação. No Banco do Brasil, o desmonte do banco, ao nosso ver, ele se dá, e aí eu sou filho, além de seu colega, senadora, eu sou filho de bancária do Banco do Brasil, que teve o privilégio, nos dias de hoje, de se aposentar, né? Então, ainda que não trabalhasse no Banco do Brasil, nos idos de 90, mas eu acompanhei demais e senti e sofri, junto com a minha família, o que foi o processo de reestruturação e de PDVs estabelecidos no banco naquela época, que gerou, né, e que levou ao suicídio, ou seja, um ato extremo aí de 40 colegas do Banco do Brasil por conta dos processos de reestruturação e de desligamento que à época existiam. Então, a gente vê um retorno, uma retomada disso. Então, só no último período, em 2006, materializando esse dado em 2017, né, o desligamento no Banco do Brasil foi da ordem de 9,4 mil funcionários e funcionárias, fechamento de 402 agências e transformação de agências em postos de atendimento, então, portanto, baixando o nível de complexidade, né, de atendimento, de dotação de funcionários, etc., de 379 agências. Então, impactando também as carreiras nas superintendências. Isso, em termos absolutos, significou uma redução dos funcionários do Banco do Brasil de 109 mil para 99.161 funcionários em 2017, e um número de agências reduzidas em 670. Então, somando as fechadas e as transformadas em PABs, a gente teve um impacto de 670 agências bancárias que foram fechadas a nível de Brasil. Aqui a gente tem a composição acionária do banco, isso é importante a gente ter clareza, né? Estamos falando do banco público, né? Então, 53% das ações do Banco do Brasil, já concluo, senadora, elas são de controle da União, sendo 52,2% de Tesouro, 1,7% do Fundo Soberano, as demais estão em free float, estão em negociação no mercado. Antes de finalizar, fazer essa lâmina que mostra o histórico dos últimos 3 anos, né, 2015, 2016, 2017, com relação ao impacto do fechamento de agências, né, no Brasil, distribuídos por regiões. Queria fazer só um destaque com relação a essa lâmina. O número dos funcionários reduziu-se nesse período e também o número de estagiários e estagiárias. Então, o Banco do Brasil, nesse sentido, a política foi de tal maneira, ao nosso ver, desastrosa, que impactou, inclusive, né, o primeiro emprego para jovens e jovens distribuídas no Brasil, dando oportunidade para a transformação efetiva da vida dessas pessoas, dessas famílias, né, que a gente sabe que o programa de estagiário, menor aprendiz no Banco do Brasil e na Caixa são destinados para um público seleto que precisam mesmo, que estão em situação de risco financeiro e social. Aqui é da Caixa. A distribuição, uma involução no último período dos créditos, né, no Banco do Brasil. Em todos os bancos públicos, a oferta de crédito, em 2017, ela encolheu, né? Então, a gente pode falar, mas o cenário ele tá em crise. Mas, quando a gente analisa os bancos privados, a gente vê uma curva ascendente de crescimento. Então, é uma deliberação mesmo já da ponte para o futuro lá, dos bancos estarem encolhendo o seu papel, né, os bancos públicos encolhendo o seu papel, para que a concorrência privada possa nadar de braçadas, né? Aqui a nossa campanha, na fruto da ação sindical, na defesa das instituições públicas. Por fim, a questão propositiva, né? Os bancos eles têm
a importância fundamental como instrumento de política econômica na promoção do desenvolvimento social. Em 2008, na crise financeira internacional, os bancos públicos foram fundamentais, né, para estar assegurando a oferta de crédito. Então, ele cumpre esse papel na alocação do crédito, na descentralização da oferta de crédito, uma vez que está em todas as regiões brasileiras. Então, portanto, é um indutor da atividade econômica, atuando nas situações aí como atuação anticíclica e propiciando a retomada ou não a estagnação do crescimento. Gostaria de fazer menção, como funcionário que fui da Fundação Banco do Brasil, né, a um dos elementos que é a materialidade, vamos dizer assim, indubitável da ação social do Banco do Brasil. Então, trago algumas informações de 2013 a 2017, a quantidade de municípios atendidos pelas políticas de geração de emprego e renda, dentre outras políticas que a Fundação teve a honra de estar inaugurando e depois transformado em políticas públicas. Tem a questão do programa Duas Águas, né? Então, água de beber e água de produção, que contribuiu para a erradicação, vamos dizer, a superação ou programa de convivência harmoniosa no Nordeste, né? Porque a gente não acaba a seca, mas é possível viver em harmonia com aquele ecossistema. Então, a Fundação, no programa de implementação das cisternas, deu a sua contribuição e mostrou que é possível, né, a gente dar um salto republicano e retirar das mãos, né, do coronelato do Nordeste, né, uma população tão secularmente sofrida. E, por fim, a nossa capilaridade no atendimento, que mostra a importância central das instituições públicas no Brasil, é esse quadro que demonstra o nível de ocupação, né, das instituições públicas. Aí nós estamos falando de todas elas, né, nas regiões. Então, na região norte, a gente tem a preponderância de 63% das instituições públicas, dos bancos públicos, atendendo ali aquela população. A região Nordeste, a gente não consegue, ficou ali prejudicado, mas é 70% esse número, né? E na região Centro-Oeste, 52%, região Sudeste, que é onde os bancos privados veem, né, as suas melhores taxas de retorno, né, um nicho melhor de atuação na visão deles, né? Então, ali você tem uma inversão, né? Você tem uma maior concentração das instituições privadas em detrimento dos bancos públicos. E, por fim, finalmente mesmo, o crédito rural, né, nas suas derivações público e privado, né? A gente tem, em termos de Brasil, 75% do crédito rural ele é propiciado pelas instituições públicas, né? O Norte tem um dado mais gritante, que nem 1%, né, dos investimentos na atuação nessa carteira de crédito rural é desenvolvido e levado a cabo pelos bancos privados. Então, portanto, o que a gente tem que estar aqui a defender é os direitos da população brasileira, né, porque os bancos têm esse papel, os bancos públicos, além de ser esse fomentador, ele tem o papel hobbesiano aqui de, por meio dos resultados, além das questões de emprego, além das questões de ser um indutor do desenvolvimento com taxas subsidiárias, etc., etc., há o retorno também dessas operações por meio dos lucros que são revertidos em políticas efetivas para a população brasileira. Então, várias políticas a gente poderia estar mencionando aqui. Eu trouxe uma delas, que é, né, a atuação da Fundação Banco do Brasil. O próprio Jair fez menção aqui, na lâmina que traz aí da CEF, que a gente pode destacar a própria questão do Sistema Nacional de Cultura, que tem as suas origens, né, para financiamento da cultura, ou seja, da identidade, da geração de riqueza e da transformação nesse país, calcada também nas ações, né, da Caixa Econômica Federal. Portanto, defender essas instituições é defender um projeto soberano de país, inclusivo, fraterno, né, e que assegure a todos e a todas o direito de ser gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, Cleiton. Cleiton. Oi. Obrigado. Bom, agradecer a oportunidade que a senadora Regina nos propicia aqui na tarde de hoje. Está fazendo uma reflexão importante, fundamental, né, para toda a sociedade brasileira e também
indo no que a senadora apontou, a nossa campanha salarial desse ano, né, a gente tem feito, né, até por uma decisão e uma orientação da própria Contraf, né, a gente tem passado nos locais de trabalho, conversado com a população e fazendo a discussão sobre o papel dos bancos públicos e, sobretudo, sobre o papel do sistema financeiro nacional, né? Porque trata-se de uma concessão pública. Então, os bancos, para além dos públicos, todos os bancos privados, inclusive, eles têm um papel a fazer, que é o da devolutiva à sociedade. Então, a gente tem feito isso e temos, na oportunidade, feito o debate e o convite para que a população entenda e construa o dia 10, que é o dia do basta, né? O dia nacional para que a população brasileira, aqueles e aquelas que estão sofrendo, né, as consequências desse golpe, né, da retirada de direitos, da castração do sonho de cada um e cada uma, de irem para a rua e construir uma alternativa, de primeiro manifestar a sua oposição tenaz com relação a esse estado de coisas e colocar projetos alternativos, projetos que dialoguem com a sociedade inclusiva. Então, nesse sentido, a gente tem feito essa caminhada, né, e vamos aí, nos papéis que nos cabem, nos papéis que assumimos, estar defendendo nessas trincheiras aqueles e aquelas mais necessitados e reforçando, né, a luta e o compromisso com os trabalhadores, específico aí no capítulo dos bancos, né, do sistema financeiro, com os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Distrito Federal, que daqui a pouquinho teremos uma assembleia para estar apreciando esse insulto que a FENABAN, pobre FENABAN, né, vem nos colocar aí. Mas agradeço, senadora, parabéns e estamos à disposição para novos convites. Obrigada, Cleiton. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada.